E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo tem como intenção falar um pouco da primeira escalação do Cruzeiro para 2020, das mudanças que o elenco vem sofrendo aí nas últimas semanas e das principais opções que o Adilson Batista vem desenvolvendo para o Cruzeiro. Já de início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e lembro que este vídeo também é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo. Começando aqui com o time que está esboçado desse lado esquerdo do campo, é o time do Cruzeiro que nesse momento é titular e está cotado para fazer a estreia na quarta-feira contra o Boa Esporte. O goleiro segue sendo Fábio, a zaga com Kaká e Léo, lateral direito Edilson, na esquerda o Rafael Santos. No meio-campo, o Edu tá jogando como volante ao lado do Adriano, o Maurício pela direita, o Wellington pela esquerda, Rodriguinho como esse meia central e o Vinícius Popó no comando de frente. É possível que algo mude nessa escalação nos próximos dias, por exemplo, o Edu, que é zagueiro de origem, tá jogando aqui como volante porque o Ariel Cabral viajou pra Argentina, ficou os últimos 3 dias aí fora dos treinamentos, então acaba que esse jogador que não tem a sua permanência garantida, nesse momento deve ficar no banco, se é que vai continuar no Cruzeiro, e o Edu formando então a dupla de volantes nesse primeiro jogo com o Adriano. Inclusive gosto da ideia e quem assistiu o jogo treino contra o Guarani de Divinópolis falou que o Edu foi muito bem na função. O que eu poderia apontar de interessante nessa escalação é que aqui a gente consegue enxergar a tal mescla entre juventude e experiência que todo mundo fala que é importante na montagem do time. Você tem o Fábio, que é um goleiro experiente. Na zaga você tem Léo e Kaká, um experiente e um jovem. O Edilson, que eu nem queria que estivesse aqui, mas é um jogador também vivido. Aqui no meio campo, você tem 2 volantes mais jovens, mas tem um meia experiente que é o Rodriguinho. O Maurício, que já tem alguma vivência no profissional, e o Wellington e Vinícius Popó um pouco menos. Mas eu consigo enxergar nessa escalação vitalidade pelos lados e jogadores em condição de dar um suporte a mais para os garotos. E se for possível manter o Rodriguinho, eu acho que ele é um cara que pode fazer muita diferença pra gente, sendo aqui um ponto de referência pro Maurício, que é um meia canhoto e joga pela direita, que já tem essa tendência a puxar para dentro, e até pro Vinícius Popó, que é um centroavante, não é um jogador de movimentação, mas que estabeleceu um bom entrosamento com esse meia que atua atrás do atacante aqui, é muito importante para que esse garoto tenha também a segurança, de se desenvolver e demonstrar um bom futebol. Basicamente eu gosto dessa escalação, acho que eu, se fosse o técnico, não faria muito diferente, fazendo apenas esse parêntese, que eu acho que o Edilson não tinha que ser titular, eu acho que o Everton seria uma opção melhor. Mas e essa renca de gente que eu botei aqui do outro lado são outros jogadores que estão no elenco do Cruzeiro ou que podem chegar. Vamos começar explicando a situação desses 5 nomes aqui, que são caras que ainda são jogadores do Cruzeiro, mas tem aí 99% de chance de que não vão ficar. O zagueiro Dedé, que a gente sabe, não tem acerto salarial para ele ficar, não quero nem perder muito tempo falando sobre ele. O Ederson e o David, mesma situação, atletas que têm ação na justiça contra o clube, também tem uma tendência a deixarem o elenco de forma definitiva. O Sassá, que já teve até o empréstimo anunciado ao Coritiba, mas no momento que eu fecho esse vídeo ainda não foi oficializado pelos clubes, mas o Sassá deve jogar pelo Coxa Branca essa temporada. E o Fred, que é outro jogador que já foi até liberado, o Cruzeiro não quer contar com ele. A tendência é que ele vá para o Fluminense, mas ainda tem que haver um acerto financeiro para sua rescisão. E aqui embaixo eu coloquei 2 jogadores que eu acho importante fazer a ressalva, que estão muito perto de ser contratados, mas ainda não foram oficializados pelo clube. O Everton Felipe é um meia, joga pela direita, pela esquerda, joga centralizado também, é um cara que tá para vir por empréstimo do São Paulo, mas a contratação ainda não foi finalizada. E o lateral esquerdo João Lucas deve também se juntar ao elenco do Cruzeiro, mas sobre ele a gente tem uma pendência que envolve o Marcelo Hermes. Se o João Lucas for contratado, é sinal que o Marcelo Hermes não vai ficar no elenco para a próxima temporada, mas confesso que entre João Lucas e Marcelo Hermes eu sou muito mais o Matheus Pereira, que é muito mais jogador que os dois juntos. Fato é que a tendência hoje é que o Marcelo Hermes deixe o elenco do Cruzeiro e que o João Lucas se torne aqui essa opção de lateral esquerdo para disputar a posição com o Rafael Santos. Eu vou botar o Everton Felipe nessa equação aqui de elenco, porque eu acho que ele é um jogador que vai ser importante para a gente explicar um pouco aqui a questão de titulares e reservas. Vamos lá, qual é o suplente de cada um dos titulares? Obviamente o Rafael é o reserva imediato do Fábio, E aqui os outros 2 goleiros, o Vitor Eudes e o Vinícius, acabam sendo aí meras opções, Muito difícil que joguem nessa temporada, mas os clubes grandes têm essa tradição de trabalhar com 4 goleiros, Parece que é até mais adequado para que se faça ali os trabalhos preparatórios, os treinamentos. Então esses 4 são os goleiros do Cruzeiro para a temporada. A zaga, Quem que disputa a posição com o Kaká nesse momento? Eu acho que a gente pode citar que é o Manuel, que até treinou algumas vezes na vaga do Kaká, porém o Manuel, que tá aí praticamente certo que vai seguir no Cruzeiro, deve iniciar a temporada como reserva, coisa que eu até gosto.
Aqui o Arthur, né, a gente pode dizer que ele é o reserva imediato do Léo hoje, joga pelo lado esquerdo. É um cara que apareceu bem ali na temporada 2017, tinha certo destaque, mas aí foi emprestado para vários clubes, perdeu muito ritmo de jogo, e eu acho que a gente vai precisar ver um pouco mais dele em campo antes de traçar uma avaliação. Fato é que o Cruzeiro pediu ele de volta, ele está integrado ao elenco e aparentemente vem treinando bem. Aqui os outros dois zagueiros, o Jonathan Braz e o Paulo, eles ainda têm idade para jogar pelo Sub-20. Até por isso eu imagino que eles vão continuar nesse plantel Sub-20, tá? Vou deixar eles aqui embaixo. Imagino que esses dois jogadores subam para fazer treinamentos eventualmente, mas não estejam integrados ao plantel principal do Cruzeiro, até porque o Adilson Batista falou em mais de uma oportunidade que pretende trabalhar ali com 22, 25 atletas, né, um número mais reduzido. Nas laterais a gente tem o Everton como opção para o lado direito, um cara que disputa aqui com o Edilson, e na esquerda, né, a tendência é que o João Lucas seja aí o cara a disputar a posição com o Rafael Santos. Eu preferi o Matheus Pereira, deixo isso bem claro, mas como o Matheus ainda é bem novo, né, é até natural que ele espere um pouco mais a oportunidade, e tanto o Valdir, lateral direito, quanto o Matheus Pereira sigam no elenco sub-20 nesse momento, mas precisando deles, eles podem subir. No meio campo a gente tem o Ariel com a situação contratual indefinida até o momento, mas acho que no final das contas vai acabar ficando. Tem aí Pedro Bicalho, Guilherme Liberato e Jadson, que subiram recentemente, né, do sub-20 para o elenco principal, pelo menos para essa fase aí de observação, e temos aqui o Machado, jogador que o Grêmio tá mandando por empréstimo na negociação do Orejuela. Fazendo um parêntese, né, que o Edu, que deve fazer essa estreia como volante, ele é zagueiro de formação. Então o Cruzeiro precisando dele na zaga aqui, ele é também aí a quinta opção para a linha defensiva. Considerando tudo isso, imagino que Ariel Cabral provavelmente vai ser uma opção de volante e deve jogar bastante se ficar. O Machado também é um jogador que, por ter uma idade mais avançada, né, 24 anos, vai ficar no elenco de cima também. Deixa eu adiantar o Rodriguinho aqui. E aqui entre os volantes, o Guilherme Liberato ele tem mais característica de primeiro volante, até por isso eu acho que tem boas chances dele ser integrado ao elenco principal. É um jogador que eu acho que pode nos ajudar bastante nesse momento. E o Jadson também eu acho que vai subir para ficar no time de cima, simplesmente por ser um jogador que pode jogar pelo lado direito, pode jogar como meia e tem também facilidade para fazer esse início de jogadas aqui como um volante. Já o Pedro Bicalho, apesar de ser um menino que eu gosto bastante, acho muito bom jogador, acho que ele vai seguir no elenco sub-20 nesse momento. Não duvido que tanto o Liberato quanto o Pedro fiquem no elenco de baixo, mas são opções, são bons jogadores. Eu acho que nesse momento, por ser mais forte fisicamente, o Liberato tá um pouquinho à frente. Na meia central, né, o Rodriguinho é exatamente esse jogador que deve fazer o papel do camisa 10 do Cruzeiro. Esperamos, né, que haja um acordo logo aí para que ele continue, porque certamente é um jogador que pode nos ajudar, mas precisa abrir mão de alguma coisa ou pelo menos jogar para frente aí os pagamentos. O Vinícius Popó é o jogador que aparece como favorito aí para assumir o comando de ataque, embora no jogo treino contra o Guarani o Judivan tenha entrado na frente e tenha feito o gol da vitória. Então hoje eu vejo o Judivan disputando essa posição com o Vinícius Popó, até porque são os atacantes que a gente tem disponível. O Thiago é um jogador muito forte fisicamente, mas não fez uma copinha boa, acho que ele vai seguir mais um pouco no sub-20 e considero até que seja o ideal, né? Ele subir nesse momento teria uma chance muito grande da torcida já ter uma certa rejeição, errou aquele pênalti, e a gente sabe que esse processo da torcida do Cruzeiro amadurecer um pouco na paciência com os meninos não é uma coisa que vai acontecer do dia pra noite. Mas voltando à linha dos meias, né? O Rodriguinho hoje, o suplente imediato dele é realmente o Marco Antônio, né? Um jogador aqui da mesma posição. Nessa meia direita, um cara para ser o substituto aqui do Maurício, ou um cara a disputar posição com ele, seria o Robinho, né? Que jogou por aqui nos últimos anos, mas a gente sabe que o Robinho tá lesionado, só deve retornar aos gramados em abril. Então eu vou até deixar o Robinho aqui de fora também, né? Nessa lista aqui de jogadores que são do elenco principal, mas que não tem condição de ser aproveitados nesse momento. E acho que a tendência, né, se o Everton Felipe for contratado, é que ele seja o cara a jogar nessa meia direita ou a disputar a posição com o Maurício. Deixando bem claro que para mim o Maurício tem que ser o titular e o Everton Felipe, que não é patrimônio nosso, que aguarde uma oportunidade. O Caio Rosa provavelmente vai ser o jogador a disputar posição com o Wellington, né, como esse atacante de lado pela esquerda. Gosto dessa disputa, acho que tem tudo para ser bem sadia. E aqui a gente tem a figura do Alexandre Jesus, que pode jogar como atacante ou como ponta, né, um jogador muito rápido. Tava meio zicado na copinha, né? Perdeu gol sem goleiro, chegou a errar pênalti, mas é um menino bom de bola. Acredito que nesse momento ele vai seguir, tá? No elenco sub-20, não imagino que ele suba no momento. E o mesmo se aplica ao Thiaguinho, que é um menino que chegou no final da última temporada, vindo do Brasília. Ele não foi inscrito a tempo na Copa São Paulo, até por isso participou dos treinamentos do elenco principal até aqui, que ainda não tive a oportunidade de vê-lo jogando. Parece que o Adilson gostou bastante dele. Então ele é um cara que pode ficar como alternativa nesse elenco principal,
principal, ele é um atacante de lado, mas eu ainda acho que a tendência maior é o Thiaguinho ficar um pouco mais no sub-20, jogar um pouco mais por lá, antes de ter essa oportunidade, né, essa sequência aí no time principal do Cruzeiro. Mas enfim, pode ser que ele já tenha suas oportunidades. Beleza, se observarem bem, aqui desse lado esquerdo nós temos 27 jogadores no elenco, sendo aí 4 goleiros e 23 jogadores de linha, né? E o Robinho, vale ressaltar que só deve retornar aos gramados em abril. Esses caras, né, que eu acredito que vão ficar no elenco sub-20, eles seguem sendo jogadores do Cruzeiro e precisando deles estão à disposição. Mas se fosse hoje pra gente montar aqui um time titular e um time reserva do Cruzeiro, pelo menos nesse momento da temporada, acho que a gente pode considerar aí que o time reserva teria o Rafael no gol, o Everton aqui na lateral direita, o João Lucas na esquerda, né, se realmente for contratado. Na zaga, o Manuel, né, formando dupla com o Arthur. Aí do meio campo, eu acho que Adriano e Ariel Cabral vão ser a dupla do Adilson, né, se todos estiverem disponíveis. Mas como nesse momento a dupla está sendo Adriano e Edu, vou botar aqui então o Ariel Cabral no time reserva. Acho que quem vai jogar com ele aqui provavelmente vai ser o Machado, por ser um jogador um pouco mais rodado. O Guilherme Liberato e o Jadson acho que vão ficar esperando nesse momento, para termos aí Everton Felipe como meia pela direita, Marco Antônio centralizado, Caio pela esquerda, né? E no ataque, Judivan. Se fosse para esboçar hoje um time do Cruzeiro, né? Esse aqui seria o time titular, né? Fábio, Kaká e Léo como dupla defensiva, Edilson e Rafael Santos, Adriano, Edu, Maurício, Rodriguinho, Wellington e Popó. E um time reserva, Rafael, Manuel e Arthur, o Everton e João Lucas, Machado, Ariel Cabral, Everton Felipe, Marco Antônio, Caio Rosa e Judivan. Ah, mas o Everton Felipe não foi contratado. Beleza, o Jadson pode jogar como meia pela direita, o Alexandre Jesus pode jogar por aqui, o Judivan pode jogar pelo lado também, precisando, né? O próprio Thiaguinho, enfim, tudo isso considerando aí que o Robinho, que é um jogador que certamente vai ter bastante espaço quando retornar à condição de jogo, né? O Robinho tá lesionado e não pode ficar à disposição agora. Essa seria então uma projeção do que eu imagino que o Adilson Batista vai fazer do elenco. E só para completar a informação, né, como é que o Cruzeiro jogou nesse primeiro teste aí no jogo treino contra o Guarani de Divinópolis, no segundo tempo, em que foi marcado por um time inteiramente reserva. Pois bem, como o Ariel Cabral não estava treinando, o Machado ainda não chegou a BH, deve chegar na segunda, Everton Felipe não foi contratado, assim como o João Lucas. Os substitutos desses jogadores nesse primeiro treino foi o Alexandre Jesus jogando pelo lado direito do ataque, a dupla de volantes sendo formada por Guilherme Liberato e Jadson, né, aqui o meio campo que jogou a copinha, e o lateral esquerdo sendo o Matheus Pereira. Confesso para vocês que essa formação aqui me agrada até mais do que essa com Ariel Cabral, com Machado e com o João Lucas. O Everton Felipe eu acho que está mais pronto para disputar a posição que o Alexandre Jesus. Mas independente de tudo isso, né, olhando para esse time do Cruzeiro, que deve seguir jogando aí nesse esquema tático que é um 4-2-3-1, às vezes vira um 4-5-1, eventualmente um 4-3-3, tudo depende muito da postura do adversário, de como o jogo é desenhado, mas eu considero sim que o Cruzeiro tem aí um bom time, uma boa ideia, né, de futebol. O Adilson Batista, por exemplo, elogiou muito as triangulações que os atletas fizeram aí nesse primeiro jogo treino, e acho que nós temos uma boa base, né? Um bom início de trabalho aí que pode sim dar bons frutos. O que vai acontecer efetivamente nós vamos saber a partir dessa quarta-feira do jogo contra o Boa Esporte, que eu tô bem animado para ver caras novas, ver gente jovem aí que certamente vai entrar em campo dando sangue, e depois de tantos anos burocráticos aí de Mano Menezes, né? Vamos ver se o Adilson Batista consegue colocar em prática o discurso que adotou desde que chegou ao clube, né? Falando que queria ver o Cruzeiro jogando como um time de Premier League, que a palavra do momento era intensidade. Vamos ver se ele consegue isso, porque jogadores para isso eu acho que o Cruzeiro tem. Tirando alguns exemplos isolados, a maioria aqui são jogadores que têm bom condicionamento físico, caras que têm muito potencial de evolução, e há muito tempo que eu não tinha tanta expectativa para ver um jogo do Cruzeiro como tá acontecendo agora. Claro que a gente não deve esperar nenhum futebol de outro mundo, né, início de temporada, mas tô bem animado que a gente possa ver boas coisas em campo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Usa os comentários aí para dizer o que você acha desse time do Cruzeiro, desse primeiro time titular, e comenta aí se você também tá nessa expectativa boa para ver o Cruzeiro em campo, depois de uma temporada 2019 tão desastrosa que parecia que não ia acabar nunca, né? Mas por hora é isso, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!